Eu sou Juliana Pimentel, advogada, especialista em direito previdenciário. Estou também como presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo. Eu sou irmã e sócia da Mariana Pimentel, advogada. Nós somos as Irmãs do Previdenciário. Aqui no nosso canal no YouTube, as Irmãs do Previdenciário, vocês vão encontrar assuntos relacionados a benefícios do INSS e também aos direitos das pessoas idosas. E hoje nós estamos trazendo um convidado muito especial, que veio de longe. Ele é psicanalista, o nome dele é Eli Reis. E nós vamos falar sobre o narcisismo e os benefícios do INSS. Seja bem-vindo, Eli. Minha amiga Juliana, obrigado pelo carinho. Para mim é um privilégio enorme poder falar um pouco do narcisismo, né? Poder estender esse assunto para as pessoas que ainda pouco conhecem do assunto, né? Então, para mim é um enorme prazer estar aqui, poder também divulgar esse assunto que me interessa, né? Eu tenho isso como uma missão de vida, levar o conhecimento para as pessoas, porque o conhecimento liberta, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Então, vamos direto ao tema. Vamos. O que é narcisismo, Eli? Narcisismo, né? Ainda pela falta de conhecimento do tema, muitas pessoas apenas associam, né, o narcisismo àquelas pessoas que têm uma boa autoestima, né? E para Freud, lá em 1910, né, quando ele criou a teoria da sexualidade, Freud ele falou que até uma certa idade todos nós temos o narciso, né? Só que com o passar do tempo, na fase já adulta ali, nós podemos desenvolver por um passo ainda mais agressivo do narcisismo, que é o transtorno de personalidade narcisista. Aí já é um assunto muito mais grave, muito mais sério, muito mais perigoso, né, do que as pessoas podem imaginar. Até na formação da criança ali, no narciso dela está tudo bem, só que pode desenvolver para um grau muito mais sério. O narcisismo, por exemplo, já entrou no rol, né, do DSM-5, do CID, já tem um CID para ele, que é o transtorno de personalidade narcisista, onde está embutido nos transtornos de personalidade, como o borderline, o TOC, né, e dentre outros transtornos. O narcisista já está ali. O antissocial também, que é o famoso psicopata, né? Então ele já está dentro desse rol de transtornos de personalidade. Então é um assunto sério, é um assunto, a gente que lida com isso há mais de 10 anos, nós sabemos que o quanto isso é perigoso, o quanto isso deve ser levado a sério, né? Porque pode gerar danos psicológicos, sociais, físicos e até causar danos à própria vida, né? Como a morte. Verdade. E quais são as características de uma pessoa narcisista? Como que a gente identifica que aquela pessoa é narcisista? O narcisista em si, é bom a gente enfatizar que o narcisista ele não está só no âmbito masculino. A gente fala do narcisista, as pessoas podem pensar que é só homem, né? Só o gênero, né? Não. O transtorno narcisista, então, vai para homens e mulheres. Esse transtorno tem várias características, né? A primeira de todas é a sua sensação de grandiosidade, de superioridade. São aquelas pessoas que criam uma fantasia de superioridade, uma fantasia de grandiosidade. A falta total de empatia. O narcisista ele é impedido pelo seu próprio cérebro de ter empatia ao outro. Então ele vai cometer uma maldade, ele vai, por exemplo, trair uma pessoa e vai dizer o seguinte: eu não fiz nada demais, é drama da sua parte. Ele vai julgar as ações dele como algo inofensivo, enquanto a vítima, né, que a gente chama de vítima, né, ela vai sentir danos psicológicos terríveis, né? Por exemplo, a confusão mental. Porque um empata, como a gente chama, aquele que tem empatia, ele não vai conseguir compreender porque uma pessoa que disse que me amou a vida toda conseguiu me trair com tanta facilidade e sem remorsos, né? Então tem a grandiosidade, a sensação de superioridade, a falta de empatia, dentre outras perversidades, estão englobados ali o narcisista, né? Sim. Quando a gente escuta falar sobre narcisismo, normalmente a gente linka
que uma pessoa que está sofrendo, que está sendo vítima, normalmente é dentro de um relacionamento homem-mulher, no casamento, etc. A gente escuta muito isso. Mas eu tenho visto aí que você mesmo, né, nas suas lives, nos seus cursos, você tem falado sobre famílias narcisistas, né, que a gente pode ser vítima de uma pessoa narcisista dentro do nosso trabalho, dentro de casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Interessantíssimo. O narcisista, ele é patrão, ele é profissional. O narcisista é mãe, é pai, é irmã. Então, nós não podemos dizer que o narcisista é só marido, é só esposa. Não, o narcisista é tudo. Então, o narcisista ele vai se comportar com esse tipo de característica em todos os ambientes que ele conviva. Você pode ter uma chefa ou um chefe narcisista que pode te adoecer. Você pode ter um amigo narcisista, você pode ter um namorado narcisista, um irmão narcisista, uma mãe narcisista, um pai narcisista, né? E quando o narcisista percebe interesse em você, então ele manipula, mente, ele busca o seu próprio benefício. A doutora Ana Beatriz, ela tem um livro chamado Mentes Perigosas, ela explana um pouco sobre a psicopatia e ela fala de um tema que eu trago também para o narcisismo, né? Que o narcisismo busca prazer, poder e diversão. Então, aonde tiver poder, status, né? Aonde tiver prazer e diversão, o narcisista vai ser narcisista. Ele vai usar as suas artes de manipulação, de vitimismo, por exemplo, vai usar as suas mentiras, vai usar a sua outra máscara, né, para poder tirar ou extrair benefícios daquela pessoa. Né? Então, ele está no ambiente familiar. Eu digo só para exemplificar, quando você se relaciona com um narcisista, né, nós estamos falando aí de um relacionamento afetivo, por exemplo, você se relaciona com um narcisista, você tem a capacidade de você simplesmente bloquear essa pessoa, terminar aquela relação, bloquear e ir embora, certo? Mas quando você trata de um ambiente onde você é concursada, onde você tem um trabalho fixo, onde você depende daquela renda e tem que suportar um chefe narcisista, e quando você tem uma mãe narcisista, quando você tem um pai, um irmão, né, um familiar próximo, ali do mesmo núcleo familiar ali dentro de casa e é narcisista, como lidar com isso? Você não pode bloquear. Não pode bloquear, você não pode simplesmente descartar. Não, a gente tem que ter técnicas, né? E aí, dentro dos cursos que eu te falei, dentro dos atendimentos terapêuticos, dentro das mentorias e acompanhamentos, nós ensinamos as pessoas a saber lidar com isso. Porque, infelizmente, é muito forte isso, mas ou aprende a lidar ou totalmente será atingido psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, socialmente. Os danos, em muitos casos, Juliana, são irreparáveis. Bom, o que eu espero é que com essa nossa conversa aqui, né, muitas pessoas possam se identificar e possam buscar ajuda para tratamento e para cura, porque tem tratamento e cura para quem é vítima, não tem? Óbvio, né? A gente cuida para curar quem tem cura. O narcisismo, infelizmente, ainda não existe, né? A ciência comportamental, a psiquiatria, ela não encontrou uma cura definitiva para isso, uma cura. Por quê? Um dos fatores que prejudica, vamos dizer assim, o narcisista, né, é que ele não tem uma autoanálise, ele não tem uma percepção de si, ele não consegue enxergar a maldade que está fazendo. Então, para e pensa, se eu não consigo enxergar que eu estou sendo mal, como eu vou me tratar? Como eu vou me cuidar? Eu já tive a oportunidade de atender narcisistas que foram ao consultório a fim de, talvez, manipular a sua vítima, e a gente começa a tratar uma sessão, 2, 3 sessões, essa pessoa desaparece, porque ela é confrontada no diálogo terapêutico. Então, quando ela começa a se enxergar, o narcisismo vem, bloqueia e diz, não, você não é isso, você não pode ser isso. Esse cara é maluco, esse cara é louco, ele não sabe o que ele está falando. Né? E, automaticamente, não tem como a gente curar um narcisista, não há um medicamento ainda que gere uma empatia, né, para o narcisista, né? Mas para a vítima, sim, isso aí totalmente tem condições, sim.
Ai, que bom, né? Que então, bom. que é isso aí que a gente deseja, né? Que as vítimas possam, então, buscar uma ajuda de um profissional para saber lidar com isso, né? Como você disse no início do episódio, isso é muito grave, isso é muito sério. E, às vezes, a pessoa ainda não acordou ainda, não identificou, né? Que precisa realmente de... Ela pode estar dentro de um relacionamento narcisista hoje e não ter consciência. Porque ela pode imaginar, é por isso que esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha lá do meu Instagram, uma moça disse, tudo hoje é narcisismo, tudo hoje é TDAH, tudo hoje é isso e aquilo. Eu falei, que bom que hoje a ciência, que o estudo comportamental, a psicanálise, ou seja, quem for, a psiquiatria, ela consegue colocar cada transtorno em sua caixinha, porque aí as pessoas podem identificar e entender que não é só machismo, não é machismo, não é um coitadismo, como a gente fala, não é um vitimismo, é um transtorno de personalidade que não tem cura. E partindo desse princípio, a vítima pode chegar à conclusão de que a melhor forma é se afastar. A melhor forma, a gente chama de espaço amoroso, né? Espaço de cura, que é o afastamento. Você se afastar para buscar recuperar sua autoestima que se destrói, recuperar a sua paz, recuperar o seu bem-estar, recuperar a condição de se socializar de novo, recuperar até problemas de saúde, como doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, doenças psicológicas graves, que essa exposição à violência psicológica traz. Pois é. Então, falando sobre as doenças que uma pessoa vítima de um relacionamento narcisista pode adquirir, realmente pode, né, Eli? Você acabou de falar, né? Pode. Exemplifica assim pra gente quais os tipos de doenças que uma pessoa vítima de um relacionamento narcisista pode adquirir. Tá. As sequelas que você pode ter dentro de uma relação narcisista, seja familiar, seja afetiva, seja só de amizade, são 3 sequelas que eu digo, né? São as sequelas físicas, sociais e emocionais, né? As emocionais, elas podem estar gerada tristeza profunda, angústia, pode estar gerada aí, vem com a psicológica, né? A depressão, a ansiedade, a agorafobia, que é o medo de estar exposta aí, né? Distante da sua casa, as sequelas que a gente chama de sequelas físicas, né? Que é interessantíssimas, que são doenças na pele, gastrointestinais, enxaquecas, dores musculares, que pode desenvolver doenças autoimunes, já foi provado isso, né? A liberação do cortisol, né? Que engorda, segundo o Dr. Baracate, em suas pesquisas, provou isso. E outras pesquisas também deixam claro que o cortisol liberado durante um relacionamento narcisista pode engordar, pode perder peso. Você pode desenvolver a esquizofrenia, por exemplo, porque ela vem de ordem hereditária e você, sob pressão psicológica, você pode desenvolver a síndrome do pânico, você pode desenvolver o burnout, que é a síndrome da exaustão física e mental, impossibilitando você de trabalhar, de se socializar, como a depressão, a ansiedade generalizada. Você pode gerar tantos problemas físicos, sociais, por exemplo, de você não conseguir se relacionar com mais ninguém na vida. Eu já tive casos, Juliana, de pessoas não conseguir ir a um shopping, não conseguir ir ao estudo, à sua escola, à sua faculdade, porque a mente associa os traumas aos seres humanos. Ela pensa que todo ser humano vai lhe fazer mal, todo ser humano vai lhe causar dano. O cérebro, no seu sistema de defesa, gera essa condição, bloqueando a pessoa de existir. Como eu já tive a oportunidade de acompanhar, junto com psiquiatras, óbvio, pessoas, Juliana, que tiveram que sair do trabalho, né? Eu acho que é uma área muito interessante, você mais do que eu pode falar, de ter que encostar essa pessoa. Né? Acho que o INSS tem essa ligação de encostar, porque essa pessoa não conseguia sair de casa, estava à base de medicamentos fortíssimos, né? Não tinha energia para trabalhar, para existir, para viver, para se socializar. Então, a relação narcisista, ela é perigosa, ela necessita de uma atenção muito séria, inclusive aproveitar
a audiência para dizer o seguinte, que se você percebe que você está tendo insights através desse diálogo, procure um profissional de saúde, procure um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, fale sobre o tema, busque informações, o Google está aí, né? A internet, a era digital, o YouTube, né? Para as pessoas poderem ter informação melhor sobre o tema. Pode acontecer, penso eu, que algumas vítimas estejam escondidas, né? Ele não compartilham da dor delas com ninguém, né? E aí ficam nesse relacionamento abusivo e se escondendo e ficando cada vez mais doente, sem energia, como você disse, sem força. Eu acompanhei uma live sua um dia desse, né, que você chamou ao vivo, uma pessoa... Eu fiquei tão compadecida da dor daquela mulher, né? Você via assim, que ela estava sem energia nenhuma. De viver. Porque esses seres, essas pessoas, não sei se são seres, eles são capazes de sugar a energia da vítima, né, Eli? Naquele caso em especial, aquele senhor, né, ele estava querendo que a esposa, porque dependia financeiramente dele, aceitasse a amante. Né? Eu sei até do caso que você está falando. Isso mesmo. E era de fora do país, né? Exatamente. E ela não queria aquilo. Ela disse, poxa, eu mereço, eu não casei para não ser exclusiva. Eu casei para ter o meu marido com a minha filha, né? Porque ela tinha uma filha. Tem. E ela estava totalmente sem energia. Por quê? Porque a energia psíquica, ela vai diminuindo. Você vai se desgastando emocionalmente ao ponto do que as pessoas pensam que depressão é tristeza. Depressão não é tristeza. Depressão é falta de energia. Exaustão, é cansaço mental. A pessoa vive cansada. Exatamente. Então, a tristeza é um subproduto da depressão, mas a origem da depressão é a falta de energia, né? Então, eu estou triste, estou depressivo. Não, você está triste. A depressão é uma falta de energia, e quando você se relaciona com um narcisista, lembrando que pode ser a narcisista, né? Você perde sua energia, porque você tenta mudar a pessoa. As pessoas estão nessa fantasia. Vou mudar esse cara, vou mudar essa mulher. Ela vai chegar um momento que essa pessoa vai me assumir de verdade, vai chegar um momento que a pessoa vai ser fiel, vai chegar um momento que ela vai parar de me agredir. Mudou essa semana ele ou ela está maravilhosa, maravilhoso. Aí levanta uma esperança de novo. Daqui a pouco a pessoa repete os mesmos erros. Isso passam 5, 10, 20, 30. Eu já tive um caso onde a mulher identificou com 42 anos de casamento que ela estava dentro de um relacionamento narcisista e ela desenvolveu um câncer, para você ter noção. O câncer também, já tive casos clínicos de pessoas desenvolverem o câncer, como você me perguntou sobre a saúde, eu até esqueci de falar, do câncer também, que é um dos fatores que podem ajudar se você já é predisposto a isso. Pois é, nossa, então a situação é muito séria mesmo, né? Então, assim, uma pessoa sem energia, né? Como é que ela trabalha? Né? Não consegue. Não consegue trabalhar. Né? Ontem cheguei em Vitória ontem e uma pessoa me ligou, né? Dizendo que estava uma semana pós-narcisismo, tá? Uma semana sem ir à faculdade e ontem ela tentou ir, né? E deu uma crise de pânico dentro da sala de aula. Saiu, voltou para casa e só se sente confortável dentro de um quarto escuro. Nossa. E aí? Que triste. E ela já estava preocupada porque no outro dia ela teria que ir trabalhar. Então, como você vai expor essa pessoa a fazer os seus labores, fazer o seu trabalho, né? Sendo que mentalmente ela não tem condições para isso? Eu vou dizer uma coisa muito forte. Que eu ouvi isso, mexeu comigo, que diz assim, meu sonho era que as doenças emocionais sangrassem, né? Se elas sangrassem, as pessoas valorizavam mais a atenção às pessoas vítimas de abuso psicológico. Se sangrasse a depressão, se a ansiedade sangrasse, era parada de chamá-la de drama, de frescura, né? Só que não, as doenças emocionais elas são sérias, vão paralisar, né? A OMS, eu li uma pesquisa que em 20 anos a doença que mais vai paralisar o ser humano vai ser a depressão. O ser humano vai ficar paralisado.
é um cárcere mental, é uma prisão psicológica onde você não consegue mover o seu corpo, né? Inclusive, eu queria até deixar claro aqui que a gente se interessou muito pelo seu trabalho por conta do nosso trabalho Sim. também, né? Então, nós somos advogadas, especialistas em direito previdenciário, e a gente tem atendido muitas pessoas em nosso escritório com doenças psiquiátricas. E fui até procurar saber e pesquisar e estudar. Antes, a doença ortopédica, ela estava em primeiro lugar. A doença ortopédica que incapacita o sujeito para trabalhar. Hoje, a doença psiquiátrica está em primeiro lugar. Eu falei, gente, então a gente precisa entender o que está acontecendo, até mesmo para a gente saber como lidar com essas situações com o cliente, né, que tem, a enfermidade ligada à psiquiatria, na sua área da psicanalista e etc. Então, assim, a gente quer até agradecer ao professor Hélio Gustavo, né, nosso professor, nosso amigo, nosso professor de Direito Previdenciário, que através dele, um advogado especialista também, nós conhecemos o seu trabalho e tem nos ajudado muito no nosso dia a dia da nossa advocacia, Eli. E como você já relatou aí, uma pessoa vítima de um relacionamento narcisista, ela desenvolve, sim, doenças que a incapacitam para o trabalho. E aí, esclarecendo para quem aqui está nos ouvindo, né, como que uma pessoa com essa enfermidade que incapacita para o trabalho pode se afastar do trabalho e receber um apoio financeiro, um apoio do INSS, né? Aí é necessário ter um laudo médico comprovando a enfermidade, o concídio da doença e que essa enfermidade causa uma incapacidade para ela trabalhar. E aí sim, faz uma perícia no INSS e a perícia sendo aprovada, a pessoa se afasta e vai receber o benefício do INSS para se tratar e desejamos que ela volte ao mercado de trabalho. Caso a perícia do INSS negue e indefira o benefício, existe o acesso à justiça, que eu super indico também, porque essas pessoas merecem o afastamento do trabalho para se tratar, né, SB? Eu peço até que as pessoas juntem provas. Por quê? São áudios, né? Como a gente sabe que há uma lei nova no Brasil, você sabe muito. LGBT, né? Lei de proteção de dados. E também, e do stalker, né? Que é uma lei que proíbe que a pessoa ela seja perseguida, né? Porque os narcisistas, isso é interessante a gente tocar no assunto, porque ele pode se tornar um perseguidor pós-relacionamento. Ele pode ou ela pode se tornar uma perseguidora via telefone, pode te ligar 100 vezes por dia, como eu já vi casos. Eu vou te contar uma coisa que você vai achar absurdo, mas uma paciente me contou que um narcisista, tentando trazê-la de volta, conversou com ela 27 horas no telefone. Nossa. Quando ela ia sair, ele, não, vamos, você vai me ouvir. 27 horas. Não, você não ouviu 27 minutos. 27 horas. Foi um dia, mais outras horas. Tentando convencer. E ela terminou sem energia, total. E essa mulher hoje, ela está em recuperação de doenças que ela desenvolveu, como lúpus, por exemplo. Nossa, né? Uma doenças autoimunes. A fibromialgia são doenças que podem desenvolver dentro da relação. Por quê? Você vive ali 20 anos, 10 anos, 15, 30, sobre uma pressão psicológica, o seu corpo vive em intenso estado de vigilância. Porque você não sabe de onde vai vir a primeira mentira, a próxima mentira. Você não sabe de onde vai vir a próxima traição, a próxima manipulação. Né? Como já vi casos de pessoas estar casada há 40, 30 anos e descobrir que o parceiro ou a parceira tinha uma vida paralela. Traía, tinha outras mulheres, outros homens. Então, esse choque, você tem noção do choque psicológico que causa? Homens, empresários, eu conheço, atendo pessoas que hoje estão se recuperando de depressão severa, de estar tomando 5, 6 comprimidos por dia, né? Que ele diz, eu só vou na minha fábrica 1 hora por dia porque eu tenho que ir, eu não consigo sair de casa. O esforço que faz é absurdo e eu, como um terapeuta, eu recomendaria que ele não fosse,
que ele de fato sentisse isso, se recuperasse primeiro, estivesse bem primeiro. Então, já vi casos, até usando a sua fala, Juliana, já vi casos de a gente ter que, junto com o psiquiatra, né? Óbvio que o psiquiatra dá esse laudo, a gente associa o nosso laudo ao psiquiatra e as pessoas dão entrada sim, né, nessa condição para poder ter tempo para respirar, ter tempo para viver. As pessoas têm que parar com essa ideia errada de não considerar e não levar a sério os problemas emocionais, psicológicos e até físicos, porque é sério o assunto e as pessoas devem se atentar urgentemente para o tema. Afinal de contas, nós não somos máquina, né, Eli? Nós somos seres humanos. E se a gente precisa de afastar um pouco para poder olhar para a gente, se tratar, né, ter tempo para poder fazer uma terapia, um acompanhamento com um psicanalista, um profissional, eu acho super válido. Gostei muito da sua dica e vou usar sobre a questão da gravação dos áudios, prints, né, exemplo, e 20 ligações, etc, etc. Então, assim, além dos laudos médicos, né, tem essas demais provas aí também que podem ser utilizadas. Porque eu já vi casos de mulheres, por exemplo, né? Mulheres se agredirem, se machucarem e acusar o homem. O narcisismo é capaz, vou até falar dos espectros, se você me permitir. Sim, por favor, fica à vontade. De se agredir e dizer, foi ele que me fez isso. Só com a sorte que o cara gravou. Né? Ou do homem se agredir e dizer, foi ela que me agrediu. Então, você precisa ter consciência do que você tem, por isso que é bom profissional, para você procurar, para você entender o assunto e, partindo desse princípio, você começar a juntar provas para que, junto com o seu laudo, você tenha uma certeza de que, de fato, você vive um relacionamento abusivo, tá? Então, é importante demais. E as pessoas, Juliana, tem que pensar o seguinte, não é o jeito dela, não é o jeito dele. Né? O jeito dele, é o jeito dela, mas você tem que entender o seguinte, Lacan é um dos pais da psicanálise também, um grande psicanalista, ele disse uma frase, a angústia é o sentimento, é o afeto que não mente, né? O que eu quero que as pessoas entendam? Que elas comecem a se escutar, a ouvir a sua angústia, ouvir a sua tristeza. Por que eu estou com a minha esposa e me sinto um cara depressivo perto dela? Por que estou com meu marido e piso em ovos? Por que ele me trata tão mal em casa e me trata bem na frente dos amigos? Né? Por que essa pessoa está mentindo por coisas tão pequenas, como se a mentira justificasse? Né? Por que essa pessoa ela se vitimiza, ela quer controlar todos os meus passos? Se eu vou ali, se eu vou acolá, onde eu vou, com quem eu falo, com quem eu tenho telefone, enfim, por que esse excesso que me cerca, e quando eu olho para a vida dele ou dela, eu não vejo caráter, não vejo uma boa conduta. Então, acredite muito em seus sentimentos. Não duvide do que vocês sentem. Mas ninguém vai me entender. Não se importe com isso. Acredite no que você sente. Acredite na sua angústia. A angústia fala. Né? O vazio fala, esses sentimentos querem te passar alguns sinais. Ouça e percebam esses sinais. Muito bom. Então fala pra gente as espécies de narcisistas. Isso, é verdade. Olha, o mundo vai evoluindo, né? Jorge Forbes falou uma frase muito bacana, ele é psicanalista, ele disse que não se trata de doenças modernas com métodos antigos, né? E a ciência ela vai evoluindo, principalmente a ciência comportamental, ela vai evoluindo e ela vai podendo entender e colocando na caixinha ali cada assunto, né? Nós temos dentro do narcisismo 4 tipos, né? Nós chamamos de grandioso, né? Intelectual, o oculto, né? E nós temos o comunal. O comunal é aquela pessoa
que trabalha na comunidade, que trabalha nos grupos religiosos, que trabalha fazendo o bem para a sociedade. Os santos. O santinho, né? Freud até fala, né? Que quanto mais aparência de santo, mais sombras o homem carrega dentro dele. Freud já estava dando um alerta, né? Esses aparentemente santos, né? Claro que existem pessoas santas e lindas e maravilhosas, Sim. né? Mas o narcisismo se esconde nesses ambientes, chamados ambientes comunais. E aí, dentro de casa, é um monstro. Dentro de casa é uma pessoa agressiva, violenta, mas para a sociedade, né, em todos os âmbitos, é um ser humano espetacular. Ao ponto de, quando você fizer uma denúncia, você se sentir culpada ou culpado, dizer, não, você está maluca. Como é que você pode pensar isso dessa pessoa, que se ele faz ou ela faz o bem para a sociedade? Esse é o famoso comunal. O narcisista oculto é aquele escondido, é aquele vitimista. É aquele que tem cara, ou aquela que tem cara de coitada, de adoentada, sabe? Aquela pessoa que usa a sua história passada para manobrar, manipular, ao ponto de que você fique na vida daquela pessoa por pena. Essa, para mim, é a pior situação de um ser humano, continuar na vida de alguém por pena. Nossa. A pena não é um sentimento de amor, a pena é um sentimento de flagelo, de angústia, né? Então, tá com pena. O oculto, ele tem essa característica de vitimismo, de pena, de coitadinho, de coitada. E você se mantém exposta àquela relação por pena. O grandioso é aquele que é fantasioso. Eu brinco que aparenta ter mais dinheiro do que tem. Fantasia um mundo que não é real. Né? Fantasia uma história que não é verdadeira. Sempre tem mais, sempre sabe tudo. Vou até brincar aqui mas com um sentido muito, muito forte. Pode estar ouvindo a gente falar, esse cara não sabe de nada, isso é um bobo, isso não existe, isso é conversa fiada. Ou seja, se sente grandioso, superior, sabe mais do que todo mundo, né? É falta de empatia, é mentiroso, trai, é um ser humano perverso, né? E o intelectual ou cerebral, é aquela pessoa que de fato tem o seu intelecto, a sua sabedoria, tem a sua formação. São pessoas que estão num nível intelectual, sim, acima. E a gente pode ver isso nas redes sociais aí, né? Muitas pessoas que são muito inteligentes, mas que falam muito eu. Isso é um narcisista intelectual, né? Cerebral, que tem resposta para tudo. Argumenta sabe tudo. Sabe tudo. Né? E você até vê que faz sentido algumas coisas, mas você percebe que o outro não tem empatia pelo outro, né? Humilha o outro na frente, usa a sua inteligência para menosprezar aquele que não tem. É como se a nossa sabedoria fosse para se sentir superior ao outro, e não para ajudar com a sociedade, não para contribuir para a sociedade. Não, são aqueles intelectuais que as pessoas se sentem inferiores perto dele ou dela, né? Porque sabe tudo, fala tantos idiomas, tem seus cursos, suas formações, cursos superiores, enfim, são pessoas... Lê 10 livros por semana, extremamente inteligente, tudo é exagerado, Juliana, né? você leu quantos livros esse mês? Nenhum. Então por que você não leu? Você vai se sentir... Eu li 3, Juliana. Poxa, que você também, né? Eu vou te baixar a sua autoestima, fazer você se sentir abaixo de mim, fazer você se sentir inferior porque eu fiz, né? Sendo que isso não define nada, isso não define nenhuma importância. Porque, na verdade, estendendo só um pouquinho o assunto rapidinho, o verdadeiro eu do narcisista é uma pessoa de baixa autoestima. O verdadeiro eu do narcisista tem um vazio imenso. O narcisismo vem para cobrir isso. Eu abaixo a sua autoestima para que a minha suba. Então, mais ou menos essa funcionabilidade aí do narcisista. É isso aí, que aula, hein, pessoal? Olha, vamos ficar atentos aí, porque o pessoal tá espalhado por aí, né, Eli? Está entre nós. Está entre nós. Talvez pode estar dentro da nossa rede social, pode estar dentro da nossa casa, pode estar dentro do nosso trabalho, pode estar dentro da nossa rede de amigos, ou seja, tá todos os ambientes. Todos os ambientes. A gente tem que ficar atento e a dica é se afastar, né? Ele não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa.
a saúde, né? Para a nossa saúde mental, para a gente... É uma questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente está caminhando aí para o fim do nosso episódio, que pena, mas... Que pena. Né, se Deus quiser, teremos fosse no Jô Soares, o pessoal gritaria... Pois é. A diferença assim, entre narcisista, que você já explicou tudo, mas e o psicopata? Qual é a característica do psicopata? O psicopata, eu digo, vou dar uma característica aqui, um exemplo muito prático para as pessoas leigas entenderem. Para mim, o psicopata é um ser vazio, né? Vazio de sentimentos. E está aí também entre nós, né? É um ser humano vazio de sentimentos, que pode chegar ao crime, né? Que pode chegar a ser um serial killer, a ser um ser que vai buscar na morte ou em alguma outra ação mais criminal em busca de prazer. Mas está aí como CEO de uma grande empresa, como um pedreiro, como um psicanalista, um advogado. Os psicopatas estão entre nós. Há uma pesquisa... que eu li isso no livro da doutora Ana Beatriz, que diz que 1% da população mundial tem psicopatia, que é também chamado de transtorno antissocial, né, dentro dos transtornos de personalidade, o sociopata e dentre outros. Que para mim eu resumo tudo em psicopatia. Está aí, eles são vazios de sentimentos, Juliana. Eles não têm saudade, não têm ódio, não têm raiva, não têm mágoa, não têm ansiedade, não tem nada. Não amam? Não amam, só buscam apenas poder, status, desejo, prazer, isso aí, diversão. São seres humanos que querem só o seu prazer, o seu ego. Eles são vazios. Já o narcisista, eu acho que eles já são cheios de maldade, né? Eles já são manipuladores também, mentirosos. Os narcisistas, dentro do seu verdadeiro eu, são pessoas de baixa autoestima. O narcisismo se frustra, tem raiva, tem mágoa, tem ódio, tem desejo de vingança. O narcisista, nós chamamos no bombardeio de amor ali no início, eles têm consciência que está conquistando a pessoa, fantasia e diz, ela é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida, vou conquistar. Diferente do psicopata. Psicopata ou antissocial, ele é simplesmente um ser vazio, frio. Eu acho que você resumiu. O psicopata, ele é um ser humano frio e calculista. O narcisista é intenso, o narcisista é vitimista, o narcisista, como psicopata também, não há arrependimento, mas finge arrependimento. O psicopata, se você pegar ele traindo, ele fala, trai mesmo, e daí? Eu estou indo embora da tua vida, vai. E não vai sofrer. O narcisista não, ele não vai querer ser abandonado. Ele vai dizer, não, fica, eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa. Então, eu acho que lidar com um psicopata me dá muito mais consciência de que aquele ser não presta e eu vou embora. O narcisista, ele tem o poder da manipulação. Sim, sim. Pessoal, viu? O assunto é interessante, né? Para não dizer pesado. Pesado. Mas eu queria agora, assim, finalizando o episódio, trazer uma notícia boa. Porque, assim, né? Diante desse cenário todo preocupante, sério e que realmente as pessoas precisam levar a sério, eu quero trazer uma notícia boa, que é o quê, pessoal? Que eu já ouvi o Eli falar e ele vai confirmar. Quando a pessoa sai desse relacionamento, é o quê? Qual a sensação? É uma das melhores sensações já experimentadas na vida. Eu vou te falar por quê. Porque você passou pelo pior deserto emocional que o ser humano pode passar. Você conheceu todos os tipos de confusões mentais que você pode ter. Você conheceu a depressão, a ansiedade, o pânico, a fobia social. Você conheceu todos os tipos de dores da alma. E quando você sai, é como se o pássaro saísse da gaiola, sabe? E respirasse, pudesse voar livremente. Então eu digo que, é uma frase que eu tenho de efeito, que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir quando você adquirir a sua liberdade e ter consciência de que você não é mais vítima, mas sim responsável para sair desse estado, dessa situação. E que ninguém vai te tirar disso. O terapeuta vai ajudar, os medicamentos vão ajudar, mas a única pessoa que parte
dá início a essa mudança é o ser humano. Mas o pós-narcisismo, eu garanto, é um dos melhores momentos que o ser humano pode ter na vida. Ai, que coisa boa, é bom. Que sensação boa. É então, bom. pessoal, não falei que eu tinha notícia boa para vocês? E é isso. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença do Eli Reis aqui no nosso podcast, As Irmãs do Previdenciário, e quero indicar o trabalho dele, pessoal. Eu conheço o trabalho do Eli, tá? Ele dá palestra, ele faz o atendimento individual também, tá? E o preço é acessível, te garanto. Tá? Não é nada que, ai meu Deus, como é que eu vou pagar? Então, marca uma consulta com ele e depois vocês me contam. Ele também tem cursos gravados. Então, como ele disse no início da nossa conversa aqui, o conhecimento liberta. Então, a gente precisa conhecer esse assunto, né? Eu, particularmente, eu desconhecia muito e estou interessada. E agregou também ao seu trabalho. Agregou ao meu trabalho. Hoje tá melhor para mim lidar com essas pessoas que estão em todos os lugares, como o Eli trouxe, e também ajudá-las, né, ajudar as vítimas a se afastarem do trabalho para se tratar. Elas merecem, eles merecem, né? E é isso. Então, quero agradecer muito, indicar o Instagram dele também para vocês seguirem. É @psicanalista Eli Reis. Com I. Com I. Tem gente que pensa que tem Y, né? Não tem Y. É com I. É Eli, E-L-I Reis. Sigam a rede social do Eli, façam contato com ele. Eu garanto para vocês que ele é uma pessoa super acessível e ele já prometeu para mim que os nossos seguidores aqui vão ter uma atenção especial, tá, pessoal? Eli, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Que Deus possa te abençoar, você e sua família e o seu trabalho sempre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também pelo privilégio de usar essa audiência aqui para poder levar conhecimento às pessoas que sofrem, tá? Obrigada, até a próxima. Até lá.